Aconteceu por aqui que no dia 24, na quarta-feira passada, nós tivemos o Teatro da Maria Clara Machado com a Gabriela Rabelo. Então, foi uma coisa, assim, muito bonita. Né? Emocionante, saiu todo mundo chorando. Foi muito bonito. Depois, ontem, nós tivemos o Teatro da Tatiana Belink com o Carlos Colaboni. Também foi outra coisa maravilhosa, a maneira como ele mostrou o trabalho que ele teve, o envolvimento que ele teve com todo o trabalho da Tatiana. Ele falou como cenógrafo, como figurinista, né, que ele é, e a gente sabe que ele é excelente. E o depoimento dele foi assim fantástico. É assim, é coisa histórica, coisa que fica mesmo aqui nos anais do Centro Cultural, para qualquer pessoa vir pesquisar, que vai encontrar muito material, um material rico, tanto da Gabriela como do Colaboni. E hoje nós vamos ter, então, a Cibele Troiano, que vocês sabem, é nossa grande amiga de tantos anos, ligada ao Vladimir Capella, vai falar sobre ele. E depois, na semana que vem, a gente vai ter o DIB, no dia 30, o DIB falando sobre a contemporaneidade do teatro infantil, e a Andréa Cavinato, no dia 31, falando sobre o teatro do Ilo Krugli. Então, essas pessoas, que na realidade quem escolheu foi a Cibele, levantou esses nomes para nós virmos falar aqui a respeito dos 70 anos do Teatro para Infância e Juventude, de repente, fez com que a gente passasse a fazer da nossa memória uma retrospectiva assim imensa, porque tanto a Maria Clara Machado como a Tatiana, elas sempre foram decanas. E elas, durante todo o tempo em que existiram na face da Terra, desde que elas surgiram, quantas pessoas não surgiram posteriormente? Quantas pessoas não aprenderam, tanto com uma como com outra, a ter esse carinho, a dar essa importância para o teatro infantil. Então, eu não posso falar muito do Rio de Janeiro, porque eu não conheço, mas eu vou falar de quando eu vim para São Paulo e comecei a fazer teatro, e fiz teatro infantil, de algumas pessoas que a minha memória, que eu puxei pela memória, porque elas sempre nortearam o caminho deles. Isso é uma coisa que eu acho, tenho certeza que tem acontecido, inclusive do próprio Vlad. Então, como o Vlad chega a ser o contemporâneo, né? Então, eu gostaria, talvez o Zeca Capellini vai lembrar também, a Maria do Carmo. Então, eu não posso deixar perder esse momento de falar das pessoas que eu convivi fazendo teatro infantil, né? E que a gente já vivia naquela evolução da década de 70, para depois surgir a Aptige, para surgir a cooperativa, que já existiam fazendo teatro, que às vezes pessoas que até a gente nem sabe mais aonde está. Eu lembrei da Cristina Aubry. A Cristina Aubry quando eu vim para São Paulo, ela já fazia teatro infantil há muito tempo. A Sandra Gabi, que ela veio do Rio de Janeiro para cá. A mesma coisa. São mulheres do teatro, dentro do teatro infantil, que vêm trabalhando junto com Maria Clara Machado, junto com Tatiana Belink. Depois, eu lembrei também do Eduardo Curado. O Curado era um diretor português
que trabalhava, que era diretor do Teatro Infantil no Teatro Popular do SESI, e que eu cheguei a trabalhar fazendo Maroquinhas Frufru, no TBC, quando o TBC ainda era do SESI, que depois do TBC é que eles foram para Paulista, no Teatro Popular do SESI. Então, lá, foi o último trabalho que o Eduardo Curado fez, assim, tendo uma linha de trabalho também, com todo o requinte de um teatro infantil, com bons atores. E aí, quem trabalhava lá? O Marcos Caruso, a Cristina Pereira, o Ricardinho Blá. Então, está tudo dentro dessa contemporaneidade do teatro infantil, dessas pessoas que estavam já fazendo esse trabalho, tendo essas ideias e pensando sempre em alcançar coisas melhores para o teatro, a discussão, tudo isso veio dessas pessoas, tudo isso. Depois, eu só lembrei que é o Teatro Infantil do Memo. O Memo era também um diretor antiguíssimo, acho que já vinha junto com Osmar Rodrigues Cruz, fazendo o teatro infantil. Depois, eu lembrei muito dos Corujinhas, da Eneida Soler, que era uma família, a família Castro, que também tinham todo um envolvimento com o teatro infantil, principalmente na música. E eles já começaram a principiar as cenografias, a dramaturgia, quando eles fizeram um espetáculo belíssimo, que eu esqueço que foi no TBC, que entravam dentro de um túnel, depois sumiam. Exatamente. Quem era, Zeca? Era a Ilíada que escreveu esse texto, né? A Eneida era a música. Exatamente. Então, então esses princípios, né, que vêm norteando, e nesse meio de tempo já estava o Vlad surgindo. Eu não posso esquecer do Ronaldo Ciambrone. Adeus, Fadas e Bruxas, que foi um espetáculo que o Emílio de Biasi dirigiu, ele já falava sobre a questão dos brinquedos eletrônicos. A Pop, a garota legal. E o Ronaldo sempre foi uma pessoa do teatro infantil. A gente não tem que deixar esse registro. Aí tem o João das Neves, que também era do Rio, mas nós conhecíamos muito bem aqui em São Paulo, né? A Lenda do Vale da Lua, até hoje, é um espetáculo maravilhoso. E eu também não poderia esquecer do Paulo Lara, que, quando eu vim para São Paulo, ele também cuidava do teatro infantil no SESC, e ele fez um espetáculo do Oscar Von Fu, que eu também não lembro o nome, mas eu vou... Eu não lembro, Zé, se era as Beterrabas, mas eu sei que quem fazia a estrela principal primeiro foi a Débora Duarte, que já estava na televisão, e depois, quando ela saiu, que ela foi fazer um trabalho maior na televisão, que ela não podia mais estar trabalhando lá todo sábado e domingo lá no Teatro Anchieta. Então, quem entrou no lugar dela? A Lucélia Santos, que ainda não era a Lucélia. E a Lucélia era aquela formiguinha ainda de teatro, que acompanhava todos os espetáculos, e a Lucélia entrou no lugar da Débora. E quem fazia um espantalho maravilhoso, que as pessoas... Era deslumbrante, Ney Matogrosso, que naquela época já estava
tendo a sua ascensão por causa dos Secos e Molhados. Ele saía do espetáculo e ia lá para o Teatro Ruth Escobar. Então, tudo isso é história que a gente não pode perder, e tantos outros que eu não quero mais. Um presente aqui, o Zeca. O Zeca Capellini. Então, Lica Neyami. Nossa, Lica. Exatamente. O grupo Aldebaran. Aldebaran, é verdade. É verdade. É verdade, Aldebaran. Então, para nós chegarmos hoje, olha quantas pessoas não existiram. O Ilo vai ser, já está contemplado, vamos dizer, vai ter uma palestra sobre ele dia 31. Então, agora, dia 30 o Dibi Carneiro vai falar sobre as tendências contemporâneas, e dia 31 por isso que eu não estou colocando o Ilo aqui, por causa que tem um dia especial para ele. Porque quando Caracol... Então, tudo isso vem vindo para nós podermos estar aqui agora falando sobre esses 70 anos, mas as artífices de tudo isso, tanto a Tatiana Belink como a Maria Clara Machado, elas abriram esses caminhos todos. E talvez a gente até esteja esquecendo de outras pessoas, como o Oscar von Fuhl, que também foi um grande autor de teatro infantil. Então, era isso que eu queria deixar registrado. Pedir licença para a Cibele, para poder falar sobre essas pessoas, que é muito importante a gente não esquecer de quem veio antes de nós. Porque se nós chegamos até aqui e com esse cabedal, com essa vontade de fazer as coisas, de que as pessoas entendam a importância do teatro infantil, é porque antes de nós existiram tantas outras pessoas muito mais importantes, muito mais de uma qualificação intensa para nós estarmos aqui falando, e o teatro infantil, que agora a gente já não é o teatro infantil, que agora tem essa nomenclatura: teatro para criança, teatro para o jovem, teatro infanto-juvenil, que ainda por causa da idade está meio assim, o que é quem que é jovem, quem que é criança. Então, a gente, por exemplo, tive que estabelecer aqui no Centro Cultural, na minha programação, que até 10 anos eu considero como 10, 11 anos ainda criança, dos 12 até os 20, 21, jovem, porque eu tenho um trabalho aqui com o teatro jovem que eu também quero solidificar. Então, teatro infantil, teatro jovem, para deixar bem claro o que é para a criança, o que é para o jovem, e depois o teatro adulto. Então, para deixar essa qualificação bem esclarecida para o público. Mas a gente ainda tem aquela questão do teatro infanto-juvenil. Então, agora, eu agradeço esse parêntese da Cibele e entrego para ela a palestra. Boa tarde, obrigada por terem vindo. Eu queria dizer que eu fui amiga do Vlad e trabalhei em algumas peças dele. A amizade da gente começou nos anos 80 e perdurou por 35 anos, até ele nos deixar. Em 2004, eu escrevi uma dissertação de mestrado a respeito da dramaturgia dele, chamada O Enigma da Morte no Teatro de Vladimir Capella. E essa dissertação está publicada na rede, no site da Cebitige. Quem quiser ler, é só acessar lá. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa palestra eu preparei, eu vou primeiro... tem 3 partes. A primeira parte, eu vou dar um breve histórico sobre o teatro infantil e contextualizar o movimento pelo qual o Vladimir surgiu. Depois eu vou fazer um panorama das 16 peças de teatro que eu estudei, que ele escreveu. Ele escreveu mais que 16, mas 16 foram o meu objeto de estudo, sobre a construção dramatúrgica delas. E, por fim, vou apontar alguns elementos comuns na poética do Vladimir.
Então, eu queria começar a falar sobre a origem do teatro infantil brasileiro, que tem uma belíssima história. Ele começa no meio da euforia que o Brasil vivia com a queda da ditadura Vargas e com o fim da Segunda Guerra Mundial. E, nesse período, todas as artes sofreram uma grande revolução. Nas artes plásticas, por exemplo, nas artes visuais, foram, entre 1948 e 1952, foram inaugurados os MAN do Rio, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre e de Minas Gerais. Foi também inaugurada a Bienal de São Paulo. E aqueles artistas todos que participaram do movimento concreto e neoconcreto, como a Lígia Clark, Lígia Pape, a Leoiticica, tinham como objetivo que a pintura deixasse de ser um gênero para ser um pensamento visual e colocasse a realidade brasileira nelas também. Também nesse período, de 45 até os anos 50, em 1952, no primeiro Congresso Brasileiro de Cinema, são lançadas as bases do cinema novo. Então, nesse período que surge o Glauber Rocha e tantos outros que tinham também como objetivo tratar de temas brasileiros nas telas. A música, no começo dos anos 50, também sofre uma revolução com o advento da bossa nova. E o teatro também se modifica bastante com a criação de várias companhias de teatro, como a companhia da Fernanda Montenegro, do Sérgio Cardoso, da Cacilda Becker, os grupos Arena, Oficina e Opinião, que tinham como objetivo ampliar as plateias, trazer temas brasileiros no palco e socializar a cultura. Então, é nessa euforia, nesse ambiente, que em 1948 estreia aquela que é considerada a primeira peça do teatro infantil brasileiro, que é O Casaco Encantado, da Lúcia Benedetti. Aí está o cartazinho. A história gira sobre dois alfaiates que têm que entregar um casaco para o rei, e esse casaco é enfeitiçado, e todo mundo que veste o casaco não para de pular. É uma peça longa, de 3 atos, uma comédia, tem um epílogo, um prólogo e 3 atos. Ela ficou 1 ano em cartaz, no período noturno, no horário nobre, e contava com um elenco com as mais, por exemplo, Henriette Morinot, que era uma grande estrela do nosso teatro, fazia parte do elenco. E também a Marília Pera, com 9 anos, que fazia o papel de pajem. Então, o pai dela e acho que a irmã, né? Tem uma Dinorá Pera. Mãe, é a mãe dela. A mãe dela. 3 atos e um epílogo de Lúcia Benedetti. Então, a peça, ela foi, por exemplo, a crítica especializada que viu a peça e escreveu sobre ela, era a mesma crítica que fazia a crítica do teatro adulto, era Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Francis, todos falaram sobre O Casaco Encantado. Antes disso, já existia teatro para criança, mas era o chamado, que a gente chama hoje de teatro escolar. Olavo Bilac escreveu, Machado de Assis, Coelho Neto, mas eram peças com fins educativos. Então, eu quero ressaltar que o teatro infantil brasileiro nasce como teatro, sem nenhuma outra preocupação extracênica. E, a partir do Casaco Encantado, várias outras peças se sucederam e novos dramaturgos apareceram, entre eles, como já foi mencionada, Maria Clara Machado, tá aí ela, e a Tatiana Belink. Então, mas se o teatro infantil nasceu com essa vocação de ser teatro, sem nenhuma outra coisa a não ser teatro, ele vai perdendo um pouco essa aura que caracterizou ele nos primeiros tempos. Isso se dá a várias razões, um pouco razões de mercado, porque os grandes atores do período foram sendo absorvidos pelo teatro adulto, que estava em ebulição, e também para a televisão, que começou a surgir. E um outro ponto, e esses pontos são apontados pela Cláudia Arruda Campos, foi a tentativa de educadores, pedagogos e mesmo artistas de impor certos limites e atribuições para o teatro infantil. Então, em 1952, acontece a primeira Conferência Nacional de Teatro para Infância e Juventude. E dessa conferência surgem algumas recomendações a que o teatro infantil devia se submeter. Então, eram: primeiro, quanto aos objetivos, o teatro infantil deveria formar futuros espectadores, como se a criança presente já não tivesse a capacidade de fruir o teatro.
Os temas deveriam ser folclores e fatos históricos. O enredo deveria ser com um conflito bem delineado, com um herói, que seria o bem contra o mal, e esse herói sempre venceria, a criança teria que se identificar com ele. A ação deveria se sobrepor ao diálogo, e a peça deveria incutir valores sociais e culturais. O resultado disso foi que o teatro infantil começou a predominar no teatro infantil elementos educativos, um pouco em detrimento à sua dramaturgia. O teatro infantil passou a ter uma certa identidade, e toda vez que a gente rotula alguma coisa, essa coisa acaba virando objeto de preconceito, né, como diz o Foucault, quando você dá uma identidade. Então, o teatro infantil começou a ser considerado uma arte menor, a partir daí, a partir dessa... E aí vem uma polêmica que não é resolvida por aqueles que pensam o teatro infantil. Será que o teatro infantil é uma arte específica, voltada para a criança, com uma poética própria, ou será que ela em nada se difere, será que o teatro infantil em nada se difere do teatro adulto? Aí nós temos duas visões. Uma que diz que sim, o teatro infantil tem uma poética própria, ele é independente do teatro adulto, tem as suas próprias características. Essa visão é defendida pela Cláudia Arruda Campos no seu livro Maria Clara Machado, que é muito legal esse livro, para quem quiser estudar teatro infantil, eu recomendo. E a outra visão é aquela que diz que não, que o teatro infantil em nada se difere do teatro adulto, e só se difere pelo fato que ele inclui as crianças na sua plateia. E essa postura é defendida pela Maria Lúcia Pupo no livro No Reino da Desigualdade, que também é um clássico para quem quer estudar o teatro infantil. Eu acho que o teatro do Vladimir, ele justamente dá novos contornos a essa discussão. E, antes de falar dele, eu ainda quero recomendar um outro livro para quem pretende estudar o teatro infantil, que é O que é o Teatro Infantil, do Fernando Lomardo. Ele traça um painel do teatro infantil desde as suas origens e depois, década por década, década de 60, 60, 70, 60, 70, caracterizando qual era a tônica de cada uma. E ele fala que os anos 1970, principalmente a segunda metade, vai se caracterizar pelo predomínio do elemento lúdico. E a Maria Lúcia Pupo, naquele livro que eu citei, No Reino da Desigualdade, ela traça quais são os elementos que caracterizam... Ela estuda, no seu livro, todas as peças produzidas entre 1970 e 1976. Traça um quadro desanimador, mas ela fala que havia algumas tendências renovadoras. E essas tendências seriam aquelas que davam ênfase ao elemento lúdico, que teria essas características: dessacralização do texto, a quebra da quarta parede, quer dizer, a peça fazia diálogo com a plateia. Eu falo isso porque um amigo uma vez me ligou e falou: Sibeli, o que é quarta parede? Que ele estava escrevendo. Então, eu vou dizendo que está gravado aqui. Predomínio do elemento lúdico e a explicitação das convenções teatrais. A Malu aponta que, mesmo com essas características, ainda a dramaturgia desse teatro era um pouco incipiente. Ela coloca nesse livro, O Reino da Desigualdade, a contradição que existe dentro do teatro infantil, que é a seguinte: quem faz o texto, quem escreve o texto é um adulto, o emissor da mensagem é um adulto, e o receptor da mensagem é a criança. E aí que estaria a desigualdade, essa contradição que é inerente ao teatro infantil, que só vai ser superada pelo pleno uso de todos os recursos estéticos. E é nesse contexto, em 1978, que acontece um boom do teatro infantil, que aparece, então, o teatro do Vladimir Capella. Eu distribuí as peças dele, eu classifiquei em alguns grupos, em 5 grupos, ou pelo foco que ele teve naquele texto, ou pela construção dramatúrgica, ou pelas fontes que ele utilizou. Então, o primeiro grupo que eu coloquei são as peças Panos e Lendas, que ele escreveu junto com José Geraldo Rocha, em 1978, e A Voar, que ele escreve em 1980, mas que só vai ser encenada em 1985. O Panos e Lendas resgata a história do mundo segundo a mitologia indígena.
Então, é uma viagem do começo até o fim do mundo, que o cartaz é do Tacos, né, do Dionísio Jacó, lindo, né? É o pai Caru e o seu filho Hairu, que fazem uma viagem do começo até o fim do mundo. Nessa viagem, eles criam o céu, criam o sol, criam os bichos e criam os homens. E os homens criam as suas histórias. Nesse percurso, são mostradas as várias histórias das lendas brasileiras que tratam de temas como o amor, como o medo, como a morte e outras mais. No fim da peça, os dois chegam ao fim do mundo, sendo que, no começo da peça, o Caru, pai, é um homem forte, leva seu filho pequenininho puxado por uma corda. No fim da peça, o filho já está adulto e carrega o pai pequenininho, também carregado por uma corda. Quando eles chegam ao fim do mundo, eles descobrem que o fim é igual ao começo, que é esse tema da circularidade que vai estar presente em todas as peças, em várias peças, quase todas as peças do Capela. A montagem era feita com 7 atores que trocavam de panos durante a peça, vivendo diversas personagens. Então, as convenções teatrais eram desvendadas na frente do público. A música ao vivo, a música que conferiu ao Vladimir, que estava estreando o prêmio Molière, que era o prêmio mais importante daquela época, que era uma viagem a Paris, ele ganha pelas músicas. E, então, apesar das críticas apontadas pela Maria Lúcia Pulpo, nessas peças que têm o predomínio do universo lúdico, a peça tratava de temas profundos, como o ciclo da vida, os medos, a morte e a liberdade, que são temas que vão estar sempre presentes nas peças do Vlad. Ele faz uso da linguagem formal e da linguagem coloquial no texto. Os índios Caru e Haru falam em segunda pessoa, e as histórias pelas quais eles passam são faladas com a linguagem coloquial. A outra peça desse ciclo é o Avoar, que estreou em 1985, como eu falei. O Avoar trata da morte, das perdas decorrentes da vida nas grandes cidades. A história é um grupo de adultos que estão vestidos de cinza, com chapéu, com umas guarda-chuvas cinzas também, que estão no meio da cidade grande. Eles, buzina de carro, barulho de cidade, e, de repente, eles ouvem uma canção, umas crianças entoando uma canção que fala de liberdade. Por mim não, borboleta, você pode voar. Ao ouvir essa canção, eles se desprendem daquelas roupas pesadas, por baixo eles estão com roupas de brincar, e começam a brincar por entre os prédios. Uma brincadeira que eles fazem, uma das primeiras, é o boca de forno, né, que um mestre pede para os outros que atenderem a determinados pedidos. E o mestre pede uma lua, uma palmeira e uma canção. 3 elementos que eles olham para todos os cantos e não existem dentro da cidade grande. Então, em cena, eles transformam os prédios, que eram feitos com escadinha de armar, num barco, e empreendem uma viagem em busca desses 3 elementos. Isso em meio a várias canções e brincadeiras recolhidas do folclore brasileiro pelo Vladimir. Ele recolheu mais ou menos umas 300 canções, das quais ele selecionou 30 que fizeram parte da peça. Eles encontram a palmeira, mas eles a destroem numa brincadeira que fala da morte. Eles encontram a lua, mas ela vai embora, e os prédios voltam à cena. Eles estão, então, numa baita de uma crise, quando um deles lembra da canção, que faltava esse elemento. E aí eles começam a entoar com muita força a canção citada, que eles tinham ouvido lá no começo, Por mim não, borboleta, você pode voar, e mesmo com os prédios, a lua volta, iluminando a cidade. Aqui um elemento, então, um elemento também comum a várias peças do Vlad, que todas tratam da morte, mas muitas delas tratam da arte como a única coisa capaz de vencer a morte. Nesse caso, a canção. Bom, o segundo grupo de textos que eu selecionei são aqueles em que ele brinca com o tempo e com o espaço, que eu chamei de jogo no tempo e no espaço, que são Como a Lua, que escrito em 1981, e Antes de ir ao baile, de 86. Como a Lua conta a história de um índio chamado Paiá, que ele nasce predestinado a morrer pelo amor de Colom.
ele realmente se apaixona pela Colom, que era a índia mais bonita que havia na tribo, mas ela o abandona para fugir com um índio muito mais bonito, muito mais forte, muito mais guerreiro. O Paiá sofre de amor, ele morre de amor. E o deus Rudá, que tinha criado os dois, fica compadecido do Paiá e transforma a morte do Paiá num sono de 100 anos. E 100 anos depois, o Paiá ressurge na figura de um palhaço. O Paiá é a primeira personagem do Vladimir Capella, que ele faz como se fosse a origem como se teria se dado a origem do palhaço. E para falar dessa história, que eu acho a mais triste do teatro infantil, ele usa do seguinte recurso. Ele conta a história do Paiá num plano mítico, e ele contrapõe esse plano com um plano de crianças contemporâneas brincando e se perguntando dos temas que as preocupavam, como o nascimento, a vida, a morte, o amor. Então, acontece uma cena do Paiá, uma cena das crianças, e assim sucessivamente, estabelecendo um diálogo entre os dois planos. Outra vez, na cena do Paiá é utilizada a linguagem formal, e na cena das crianças a linguagem coloquial. No fim da peça, as crianças estão brincando num teatrinho de bonecos, e o bonequinho que elas estavam brincando cai. Aí elas falam, nossa, ele morreu. Elas fazem um enterro. Como é que morre? A gente tem que fazer um enterro. Como é que é? É assim. Então, eles fazem um enterro, e nesse momento em que eles estão brincando de enterro, aparece aquela figura toda pintada, toda esquisita. Você fala, quem é você? De onde você saiu? Da loja, do circo? Que é o Paiá transformado em palhaço. Ele pega o bonequinho e fala a frase que dá o nome à peça, que é tudo que nasce morre, mas um dia renasce, como a lua. Então, aqui, de novo, na poética do Vlad, nós vamos ver a arte vencendo a morte, dessa vez na figura do ator. Né? Se alguém quiser falar alguma coisa durante, pode falar, porque às vezes vocês lembram de alguma coisa que eu não... Essa é uma montagem, acho que de Recife, do Como a Lua. Ah, sim, a primeira vez, exatamente. A trilha gravada. Exatamente, ele usa da trilha gravada e também usa de um outro recurso. O único protagonista é o Paiá. O ator que faz o Paiá, que era o Marcos Frota, vive o Paiá a peça inteira. Os demais atores revezavam os papéis e eles ficavam sentados em banquinhos, olhando, às vezes, a cena que estava acontecendo, a cena do Paiá, que também era uma coisa super novidade, né? Como eu disse antes, a ação ali não é tão predominante, os atores, às vezes, ficam sentados como um coro. Não vou falar brechtiniano, porque não tem nada a ver, mas é como um coro. O outro texto desse grupo que eu coloquei de Jogo do Tempo e do Espaço é o Antes de ir ao baile. Se o Vladimir já tinha quebrado as dimensões convencionais do tempo no Como a Lua, né, fazendo aqueles planos, aqui ele radicaliza de uma vez, porque a peça trata do passado, do presente e o futuro de forma completamente aleatória. A história no final, e os três tempos se encontram no final. A história gira em torno de 4 velhos que pegam um barco azul que vai em direção à morte. E, ao mesmo tempo, a história de 4 crianças que encontram um barco azul e vão utilizá-lo na busca de aventuras. Essas duas histórias são mediadas pela presença... esqueci de falar um negócio do Como a Lua, voltando, que tem os 2 planos e tem também um narrador, que também foi uma ousadia, era a voz do Mecene, linda, contando a história. Ele quis colocar aquilo no plano de um Era Uma Vez, para distanciar um pouco mais essa história tão triste do presente. E aqui também ele coloca um narrador na voz de um professor de artes, que interfere na cena, numa gravação, perguntando, às vezes mencionado pelas crianças, com as perguntas que ele fazia, que deixavam as crianças um pouco perturbadas, como o que é a vida, o que é a alma, o que você vai ser quando crescer, o que você faria se você encontrasse com você mesmo aos 80 anos de idade. Bom, por fim, numa brincadeira de esconde-esconde que os velhos e as crianças estão fazendo nos diferentes planos, se dá o inusitado encontro.
Nesse encontro, eles trocam objetos, trocam afetos e compõem uma canção, que é também aqui a canção que faz aquilo que é impossível ser possível, né? O encontro entre o presente e o futuro, que é essa canção que eu vou pedir para a Lisete cantar para a gente, que é uma das canções mais lindas que eu acho do Vlad, que fala da vida e da morte. Com vocês, Lisete Negreiros. Essa responsabilidade realmente... Eu estava aqui vendo, será que... Então, era uma música realmente muito bonita, porque eu fiz o espetáculo. Está Né? lá a Lisete, estou eu, Heber Mingardi e o Puebla. Era muito bonito. Vamos ver, aí você... Para quem nunca viu, é só um barco azul comum, mas para mim não, é um barco meu. E um dia eu sei, ele vai partir, virar navio e se perder no fim de um grande rio. Bonito, né? O Antes de Ir ao Baile não tem protagonistas. A crítica apontou que o espetáculo se aproximava muito do teatro simbolista. As personagens, a gente conhece as personagens mais pelas lembranças que elas têm da vida ou das projeções que elas têm. Os diálogos são curtos, tem vários momentos de silêncio, não tem um conflito explícito, que eu lembro que o Zeca apontou isso antes dos... Não tem, porque o Vladimir, ele era autodidata, né? Ele mal acabou o ensino médio. Ele ia estudando, então cada vez que ele estava com uma dúvida, que ele não sabia teoria de nada, ele ligava para o Zeca, para a Cláudia, ele ia procurar quem que podia explicar aquilo que ele tinha feito. Será que isso aqui é drama ou trágico, né, Zeca? Isso aqui é drama ou trágico? O que eu fiz? E que ele não sabia classificar, né? E a música, essa que a Lisete cantou, também era a única música da peça, funcionando como um leitmotiv, que era colocada em várias cenas, uma hora instrumental, outra hora com outro instrumento, às vezes com sax, às vezes com cello, enfim. Tanto a Voar, a todas as peças que eu falei até agora, esqueci de falar isso, a crítica foi unânime em dizer que a peça não era exclusivamente voltada para a criança, que qualquer pessoa que fosse assistir ia se deliciar com o texto, respondendo um pouco aquela pergunta de antes, né? Tinha um cenário do Serrone que era lindo. Difícil de montar, né? Eu lembro que o cenário era pesado para chuchu. No Teatro do Bexiga, né? Antes de ser Ágora, nós fizemos lá no Teatro do Bexiga. Então, nós tínhamos uma concepção de como seria esse cenário, que o Vlad falava, o Serrone também explicava e tudo, mas quando nós chegamos no Teatro do Bexiga, que só podia ser assim, aqui, tal, mas... Aí nós estranhamos, aí o Serrone ficou meio chateado e tal, mas porque eram uns, né, ele dava não sei se dá para ver que eram umas fitas penduradas, que depois o Serrone repete um pouco esse recurso em outras peças. Isso foi a estreia dele com esse tipo de cenário, que dava uma dimensão, os velhos desapareciam e aparecia a criança, então dava uma sensação de infinito, posso falar só de uma coisa assim. Uma coisa que aconteceu que eu achei que foi uma das coisas importantes dentro desse espetáculo, porque o Teatro do Bexiga ele foi reformado agora, mas antes a gente tinha entrada por uma porta, né? Para entrar para o palco era do lado e depois a saída as pessoas saíam por um outro lado, né? Desciam as escadas e iam embora, mas os camarins era tudo numa parte superior.
Então, eu fazia a Beatriz, já velha, e a Ida Lerner fazia a Beatriz jovem. Eu não tinha foto dos quatro, Dos quatro. das crianças. Porque... Então, teve um dia que nós quatro, né, fizemos a nossa apresentação aqui no teatro, né, lá no palco, e depois a gente ia saindo, demos o texto e íamos descendo a escada. Assim que nós íamos descendo a escada, os jovens apareciam lá para fazer essa fusão. E quando a Ida apareceu, teve um barulho assim, nossa, teve um barulho assim de, né? E depois alguém veio dizer assim, mas como é que você consegue sair da Beatriz, que está aqui embaixo, e aparece lá em cima? É que a Ida era muito parecida comigo. O Vladimir procurou atores parecidos ou que se... Quem ia fazer era a Susana Lacatos, a menina. Eu era velha, depois a mãe dela adoeceu e foi substituída pela Valênia. Eu lembro que eu fiz uns jogos com a Susaninha que nem eu nem ela esquecemos até hoje, de aproximação, de uma meio que... Era bem legal. Aqui aparece também o barco, que já aparece no Antes de ir ao baile, também vai ser um elemento recorrente, um símbolo recorrente nas peças do Vlad, assim como a lua. A lua também sempre aparece. O barco significa a vida. Bem, vamos para frente. Então, depois dessa peça, o Vladimir faz uma outra incursão, que é na história. Aliás, foi antes. Foi em 1984 que ele vai escrever o Filme Triste. O Filme Triste, a história é a seguinte: a Rosa é uma austera professora de Itaioju Rodrigues, o Pazeto, Dani Patarra, Nelson Baskerville, Vera Zimmermann, Heber Mingard, a Bola, eu ali no cantinho, Suzy Walker, enfim, éramos 20 atores. A história gira em torno da Rosa, que é uma austera professora de piano, em 1984, e ela recebe um telefonema do Humberto, que era o grande amor da vida dela. E o Humberto convida a Rosa para um encontro. E aí, ela, nesse telefonema, faz uma retrospectiva da juventude dela. Então, a peça focaliza o período que vai da renúncia do Jânio, em 1961, ao golpe militar de 1964. Tudo isso os momentos históricos desse período são retratados como pano de fundo do espetáculo. E o espetáculo gira em torno da vida de 20 jovens paulistas da classe média. No final da peça, a Rosa vai encontrar com o Humberto, todas as cenas vão falando de descobertas amorosas, dos encontros e desencontros desses 20 jovens. E, no final da peça, a Rosa vai encontrar com o Humberto, no momento presente, volta, né, circular no meio, e ele fala para ela que estava casado. Então, ela tem uma maior decepção, porque há 20 anos ela esperava aquele telefonema, e ela fala para ele que também estava casada. Naquela época, era o momento da luta pelas diretas já, o Humberto vai embora, ela pega um lenço amarelo, que o amarelo é o símbolo desse movimento, e vai se juntar ao coro, lutando pelas diretas já. Essa peça, tanto pela temática, né, que tratava da história, era retratado ali o plebiscito, a marcha com a família, tudo aquilo, e pelos temas mais adolescentes, não era tão afeita à criança pequena. Então, o Vlad a colocou no horário adulto. E ela não foi tão recebida pela crítica, que considerou que o texto era um pouco ingênuo a tratar temas tão importantes da história do Brasil daquele período como pano de fundo. E, naquele tempo, não existia o que hoje existe, que é o teatro jovem, né? Talvez ele tivesse inaugurado aí uma categoria que ainda não existia. Então, nunca mais o Vladimir apresentou peças no horário adulto e nunca mais ele se debruçou sobre a história do Brasil. Foi a única vez. Bom, aí o outro grupo de textos é aquele que ele faz um mergulho nos contos de fada. Você vê que o Vladimir era bem inquieto, né? Sempre estava...
Então, desse grupo, os textos são Maria Borralheira, O Dia de Alan, Clarão nas Estrelas e Miranda. Esse mergulho nos contos de fadas se deveu muito à publicação, à tradução do livro do Bruno Bettelheim, um psicanalista austríaco. Eu não me lembro quem é que descobriu esse livro, acho que foi o Zeca e a Cláudia que descobriram primeiro, na ECA. E trouxeram a gente, eu lembro que todos nós lemos, que a gente fazia teatro juntos, né? E o livro veio trazer uma novidade para nós, que éramos da geração muito influenciada pelos anos 60, que achava que contar a história de fada para criança equivalia a falar uma mentira. Porque imagina que são felizes para sempre, imagina que a princesinha vai casar com o príncipe. Era uma negativa mesmo, uma negação dos contos de fada. E ele vem dizer o contrário, né, que os contos de fada eram super importantes para a formação psíquica da criança, para a elaboração dos seus conflitos, como a morte, a rivalidade fraterna, a sexualidade, enfim. Então, a gente reviu nossos conceitos, e, a partir daí, não só o Vladimir, como vários, o próprio Zeca e a Cláudia escreveram o Feitiço da Vila, baseado, eu lembro que nos contos de fada. Teve uma montagem bonita também da Bela e a Fera, que agora eu vou esquecer, que daqui a pouco eu lembro de quem fez. Então, foi uma coisa meio... O livro foi um marco mesmo na vida da gente que fazia teatro infantil. Então, o primeiro dos textos nesse mergulho que ele vai dar é Maria Borralheira. Maria Borralheira, o Vladimir vai procurar, ele adapta uma versão brasileira, recolhida pelo Silvio Romero, no Sergipe. Então, ele vai contar a história da Maria. Antes de contar a história, eu quero ler aqui o texto que a Cláudia Dalla Verde, que também é dramaturga, vou deixar ali registrado, porque escreveu para o programa da peça. Está aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um minutinho só. Intervalo para conversar. Acho que eu perdi. Você trouxe? Eu queria tanto ler. Deixa eu ver se eu acho aqui, por aqui. Veio junto? Não, a folha deve ter ficado em casa. Não tem importância. Eu acho, tem aqui no... Mas para vocês verem quanta coisa existe, quanta coisa existiu, quanto é importante a gente estar falando sobre esses autores, esse teatro que nós vivenciamos assim profundamente, né? E a importância das pessoas, do pensamento, da criação. Isso tudo faz parte dessa riqueza cultural que tem São Paulo, que tem o Brasil, porque volta e meia a gente se depara com outros autores, com outros grupos de teatro também que têm essa dedicação, né, para o teatro infantil, para o teatro jovem. E o Vlad realmente foi um deles com todo louvor. 18. Só um instantinho, está quase. Vale a pena esperar, porque o texto é super legal. Zeca, você com a Cláudia é contemporâneo também do Vlad? Ah. Na Petige? Que a Petige é 78. Não, mas foi depois, foi 81. Sei.
Fazer as peças. É, verdade. Com a Ingrid, né? A Ingrid dormia em colo dela. Raimundo Matos, que foi para a Bahia agora. Isso, é. A Lica. É. Eu achei o texto, então. Chama O Cantor e a Canção. E ela fala: é isso que ocorre quando assistimos Maria Borralheira. Tudo que já sabíamos que ia acontecer, acontece, só que de um outro jeito. E assim terminamos surpreendidos em cada cena, e rimos e choramos como se nunca ninguém tivesse nos contado a mesma velha história. A mesma e velha história? Bobagem. Existe a história, mas nunca a mesma, e muito menos velha. Talvez porque os contos de fada contem com a magia adicional de encontrarem, de tempos em tempos, o narrador ideal do seu tempo. O encontro de Capela com a Gata Borralheira, Cinderela, Cendrillon, é como a descoberta numa velha canção por um novo cantor, que acerta em cheio no seu arranjo. Você vai reconhecê-lo nos primeiros acordes e dizer: ah, é aquela. Depois é só se deixar se envolver. Quando for a sua vez de contar, vai perceber que a história que já sabia está diferente, mais perto da terra, mais enluarada, mais capeliana e mais clássica do que nunca. Realmente, o Vladimir, nessa versão, ele inicia a história com a morte da mãe da Maria, então abre a cena já com um funeral. Aí uma pequena cena de flashback mostra uma lembrança de um diálogo que Maria teria tido com a sua mãe, na qual ela fala assim: mãe, que cor eu tenho? A mãe fala: você é cor-de-rosa. Então por que eu não chamo Rosa? Por que eu chamo Maria? Ah, porque Maria é nome de felicidade, nome de uma vida bem bonita. Então, a partir dessa relação maravilhosa que ela tem com a mãe e que ela perde nesse momento, é que ela vai ser agente do próprio destino dela. E ela vai, ela mesma, procurar realizar seus próprios desejos. O primeiro desejo que ela tem é viver com o pai, mas não é possível porque o pai viaja muito. Então, no segundo momento, ela deseja ter uma família. Então, ela exige que o pai se case com a viúva Letícia, que tinha 2 filhas, para ela conseguir a sua família. Mas o pai obedece a Maria Borralheira, se casa, mas logo ela se decepciona com essa família, porque a viúva Letícia só tinha olhos para as próprias filhas. Então, ela, para superar essa frustração, ela pede para o pai um terceiro desejo, que é ter um animalzinho de estimação. E o pai traz, então, para ela uma vaquinha, que ela coloca o nome de Lua, que era o nome da mãe dela, e essa vaquinha se torna super companheira dela e vai ajudá-la não só a fazer diversas tarefas impossíveis que a madrasta impunha, como também a vaquinha presencia uma cena em que a borralheira se banha nua numa cachoeira e é observada e é motivo de amor do príncipe Bernardo. A madrasta, Letícia, descobre que a vaquinha ajudava a borralheira e mata essa vaquinha numa cena também terrível. A cena é feita às vistas da plateia, com uma lua vermelha. A borralheira, vendo a morte do animal de estimação, segundo Bettelheim, é a despedida da infância e a entrada no mundo adulto. A borralheira dá a carne da vaquinha para 3 velhinhas pobres, e elas retiram de dentro da vaquinha um condão que vai dar força interior para a borralheira realizar seu último desejo, que é em relação ao outro. O príncipe Bernardo, quando a tinha visto nua na cachoeira, resolve fazer uma festa, porque ele precisa encontrar aquela moça de novo. E, com a força da varinha, sem nenhuma fada nem nada, a Maria Borralheira consegue materializar um vestido, e com esse vestido ela vai ao baile, com sapatinhos de ouro que foram dados pelas 3 velhinhas, também uma estrela na testa e um hálito perfumado, e aí tem o baile e a clássica perda do sapatinho, e o encontro da Maria com o príncipe no final, sob uma linda lua no céu. Outra vez a coisa circular da lua, da mãe lua que morre no começo e a lua que aparece no final. O Vlad, apesar de ter
se inspirado bastante no Bettelheim, ele vai um pouco além, porque ele pega os arquétipos do Bettelheim, mas ele dá um pouco de vida a essas personagens. A peça é um pouco linear, só tem esse flashback do começo, que eu citei, e talvez essa linearidade tenha permitido a ele aprofundar um pouco a psicologia das personagens. Então, a Letícia não é só uma madrasta má, ela é uma viúva que tem 2 filhas para criar e acaba super protegendo as meninas. As meninas também não são só 2 irmãs malvadas, mas são 2 meninas que são dependentes do amor materno. O príncipe também não é aquele bobão que quer fazer que o pai manda fazer uma festa, mas é um cara que se apaixona por uma mulher que ele vê e ele que decide fazer o baile, que o pai faça o baile para ele encontrar a amada. Aos temas que nós já tínhamos, são incluídos aqui a sexualidade, a rivalidade fraterna e os conflitos edípicos. E a gente vê a borralheira construindo a sua própria identidade. Aquela Maria que a mãe falou que ela era, a Maria borralheira que a madrasta ele denomina, e, no fim, a Maria que encontra o príncipe. E, por ser um conto de fadas, a montagem também se aproxima das grandes encenações dos anos 80. Então, são cenários e figurinos suntuosos. A peça seguinte desse grupo é O Dia de Alan, em que o Vlad procura aplicar os conceitos do Bettelheim num conto de fadas contemporâneos que ele chama de um cruzamento entre drama e conto de fadas. A história de um menino que tem muita dificuldade de expressão, que estuda numa escola mais ou menos tradicional, e ele é motivo de chacota pelos colegas, tanto pelo modo dele se vestir, como pelas dificuldades que ele tem. Nessa escola tem uma professora de inglês, que adora dar nota baixa para o Alan e que sempre está chamando o Alan de perdedor. Ela se aproxima de uma bruxa. E tem uma professora de artes, que se aproxima de uma fada, que faz com que o Alan, com toda a sua timidez, desenhe um boneco com a própria silhueta dele. E ela pede, então, que ele pense um nome para esse boneco. No dia seguinte, a turma da classe vem dizer que a professora de artes havia falecido. A professora de artes faleceu. E o Alan não sabia o que queria dizer essa palavra. Então, ele coloca o nome do boneco de faleceu, com S. E as crianças, então, tiram sarro dele, brincam, falam, não sabe nada, a professora de artes morreu, eles simulam um velório, né, falando, a professora de artes morreu, não vai ver o Alan nunca mais. E ele fica muito aborrecido. Nessa brincadeira das crianças, eles espancam o Alan, e o Alan, para superar a perda da professora, escreve um poema. Eles rasgam esse poema e, ainda por cima, queimam o boneco que o Alan tinha feito. Aparece, então, na aula de inglês, um boneco materializado, aquele boneco que o Alan tinha desenhado se materializa e entra em cena, ajuda o Alan a submeter a professora de inglês e toda a classe. O Alan, com sangue que ele tinha que ele tinha apanhado dos colegas, escreve o nome do boneco de Alan. Aí esse boneco vai embora e o Alan, então, se despe e faz um discurso para os colegas exigindo que eles o aceitassem como ele é. O discurso comove todo mundo, todos os colegas, que acabam reconhecendo, num epílogo da peça, o Alan como rei, coroando ele com uma coroa e um manto. Essa questão do nu, que depois vou dizer que aparece em vários textos do Capella, impediu que o Dia de Alan tivesse uma carreira um pouco maior, porque o teatro infantil vive muito das escolas, ou de fazer nas escolas, ou que as escolas tragam os seus alunos, e o Alan se despia mesmo, e então ficou um pouco limitado o público da peça. A temporada foi mais curta que as anteriores. Aos temas que eu já falei, aqui são introduzidos a questão da instituição escolar e a questão do bullying. O outro texto desse grupo é Clarão nas Estrelas. Clarão das Estrelas começa com um personagem desconhecido dando um tiro num pássaro.
Aí tem um flashback e mostra a história de um príncipe que estava sofrendo de loucura e de depressão. E os pais já tinham chamado todos os médicos, curandeiros, etc., e ninguém tinha conseguido salvá-lo dessa situação. Uma menina criada do castelo, chamada Maria, se propõe a salvar o príncipe. Maria já é uma menina com identidade resolvida. Ela se torna amiga do príncipe e a madrasta, a mãe do príncipe, aliás, até aí é mãe, impõe a ela diversas tarefas impossíveis de se fazer, entre elas a construção de 5 vestidos de um dia para o outro para uma festa. A Maria ela porta um pêndulo de cristal que foi dado por sua mãe e era feito das lágrimas que a mãe tinha chorado pela morte do pai. E esse pêndulo que dá força interior para ela conseguir realizar todas as tarefas que a rainha tinha lhe imposto. Esses vestidos que ela consegue fazer têm o poder de fazer com quem os vestisse dizer a verdade. Então é revelado, quando a rainha coloca o vestido, que o príncipe não passava de um pássaro, que a rainha queria ter um filho homem e que ela falou, eu quero um filho, nem que seja um pássaro. E era isso que esse aprisionamento no corpo de um pássaro que fazia com que o príncipe sofresse de depressão. A Maria, então, pega uma espingarda e dá um tiro no pássaro que habitava o príncipe, libertando o príncipe, e, no fim, eles se casam também com uma lua estrelada. No decorrer da peça, a Maria conta a história dela para o príncipe e quer que ele conte a história dele para ela, mas ele desconhece. Então ela fala, você precisa saber a sua história para você saber quem é. Então a crítica fala que foi essa relação especular entre a Maria e o príncipe que faz com que o príncipe seja salvo. E eu penso, então, que essa Maria é uma continuação da Maria Borralheira, sendo que a primeira busca sua própria identidade. Essa já está com a sua identidade resolvida, e ela, então, auxilia o príncipe a conquistar a identidade dele. Outros temas, então, vêm aqui na dramaturgia do Capella, que são a loucura e a questão do masculino e feminino. Quando vocês estiverem cansados, a gente faz um intervalo para comer doce de leite. Só. O outro texto desse grupo do Mergulho no Conto de Fadas é Miranda, escrito em 2000. Miranda conta a história de uma menina que é encontrada num dia de tempestade no meio do lixo por uma velha. Essa velha cuida da menina e, quando a menina está com 15 anos, essa velha morre e revela para a menina que ela não era sua verdadeira mãe. Essa menina portava um pêndulo e um pergaminho, dizendo que quem a adotasse ia morrer em desgraça. Quando a Miranda descobre que aquela não era sua verdadeira mãe, ela sai em busca da sua identidade também. Só que ela se veste de homem para enfrentar o mundo. E ela sai em busca de um cavalo cujo nome é Amigo. Depois de algumas andanças, eles chegam num reino cujo povo estava revoltado porque aquele reino estava sendo dominado por uma cruel rainha, porque o rei também estava em depressão. Então o povo pede para Miranda salvar a cidade daquela repressão da rainha e curar o rei. A Miranda primeiro não sabe se consegue, o cavalo a estimula e ela vai fazer uma audiência com o rei. E ela, não sabendo muito bem o que ela diria para o rei, ela se desnuda diante dele, mostrando a sua verdadeira identidade. E ela porta aquele pêndulo. O rei, quando olha para ela, descobre que ela é mulher, e vê aquele pêndulo, ele fica paralisado. A rainha, para se vingar da Miranda, manda matar o cavalo Amigo, o que também acontece em cena. Outra vez a despedida da infância e a ida para a vida adulta. O príncipe, que era o filho do rei e da rainha, se apaixona por Miranda sem saber que ela era uma mulher. E ele sofre muito, ele tem um conflito interior muito grande por causa disso, ressoando um pouco de Adorim, né, a Joana d'Arc. E, bem, a madrasta, a rainha, não contente com isso, manda a Miranda ser morta, porque o rei estava paralisado. Com esse pretexto, ela manda a Miranda ser assassinada.
Nesse meio tempo, o príncipe descobre que a Miranda é mulher e suplica para a rainha que a salve. E a rainha não só não salva, como obriga o príncipe a executar a tarefa de matá-la. O príncipe vai matar, não quer matá-la, mas a Miranda fala para ele que ele pode fazer isso, mas com uma condição, que ele espalhe a história dela pelos 4 ventos para que ninguém nunca esqueça essa história que ela viveu. No momento da execução, o rei aparece, revela que Miranda era sua filha, o que dá novos conflitos para o príncipe, que agora está apaixonado pela própria irmã, e quando, de repente, vem uma mulher do povo revelando que ela era a verdadeira mãe da Miranda, que ela era uma irmã da rainha, que a rainha tinha expulsado ela do reino e jogado a Miranda lá no lixo, e revela também que o príncipe não era filho da rainha, que ele era um menino que foi adotado pela rainha, resolvendo assim todos os conflitos. A rainha, no fim, é executada por todos os cavalos do reino, tendo uma morte bastante forte. Então, aqui nesse texto, novos temas vêm a dramaturgia do Capela, que são o incesto e a homossexualidade, além da loucura que se repete. E eu queria fazer uma observação, que se aquilo que eu já falei da Maria Borralheira e da Maria do Clarão, a Miranda dá um passo além. Ela, para conquistar sua identidade, para ser feliz casando com o príncipe, ela tem que salvar a cidade da opressão. Então, ela já adquire contornos mais amplos, né? Ela veste-se de homem, mas salva o reino quando ela se revela mulher. A frase aqui a arte que vai vencer a morte é a escritura, como foi a canção ali, o personagem Paiá lá atrás. Eu vou ler só a frase que o príncipe fala. Ele diz para Miranda: já que eu não posso impedir que morras, escreverei tua história, para que ela seja contada nas praças, aldeias, vilas e cidades, para que seja levada pelo vento até onde quer que haja alguém que acredite na justiça dos homens. Farei a mais bela história que jamais se ouviu, e então não morrerás nunca na memória e na lembrança de todos. Será para sempre o nosso herói. Então, aqui é a escritura que vai salvar o mundo da morte. Bom, o Vladimir Capela, no livro dele, Conversas de Muitas Horas e Poucos Anos, vai falar que ele poderia ficar nessa levada de contos de fada o resto da vida, né? Podia montar Bela Adormecida, Chapeuzinho, mas ele inquietamente vai buscar outras fontes. Então, é um grupo de textos que eu chamei de outras e novas fontes, porque ele vai para várias direções. Ele faz um mergulho na mitologia grega, com Píramo e Tisbe, um mergulho na primeira adaptação literária dele, que é o Saci, depois no elemento visual, com imagens, e no romance medieval, com Tristão e Isolda. No Píramo e Tisbe, ele faz um mergulho, ele começa a peça com o mito da criação segundo os gregos. A peça começa num caos absoluto, onde surgem a dor e o amor. A dor é personificada pela Doris, que cansada de tanto sofrer, acaba se transformando na pedra sem alegria. E aí a Pandora aparece, abre a caixa, e dessa caixa surgem diversas histórias trágicas que são contadas ao longo da peça, e a última é o amor impossível de Píramo e Tisbe, que acaba, como sabemos, naquela tragédia da morte. Depois que os dois morrem, o coro leva os corpos dele para essa pedra sem alegria, libertando Doris. E Doris tira, então, da caixa de Pandora aquela célebre luzinha verde representando a esperança. Toda a peça é feita no discurso de segunda pessoa. E pela extensão da peça e pelos temas trágicos que ela aborda, a peça também não estava tão afeita ao público, para criança pequenininha, público infantil. Então, aqui já existe um teatro jovem, ela é apresentada, então, para o público adolescente, que tem o seu primeiro contato com esse universo. O Saci, como eu disse, é a primeira adaptação literária do Vlad, que não conhecia o Monteiro Lobato. Ele me ligava todo dia, porque para ele foi um encontro que ele celebrou no seu livro. Ele falava, foi como encontrar a fonte de um nascedouro. Foi uma coisa emocionante para ele encontrar. Ele leu todas as obras do Lobato em 1992.
A história é que Pedrinho precisa libertar a Narizinho, que foi presa pela Cuca. Eles então escravizam um saci e vai pela mata, vivendo uma série de aventuras até conseguir liberar a Narizinho. Nessas aventuras, ele vai crescendo. Ele conhece o amor, ele se apaixona pela Yara, ele conhece a luta pela sobrevivência, porque o Vladimir monta a peça como se fossem duas crianças de classes sociais diferentes. O Pedrinho urbano, classe média, e o Saci, menino da mata, que era feito lindamente pelo Eduardo Silva, o Saci. A Baquiana, do Vila Lobos, era o canto da Yara, que era executado ao vivo, numa gravação da Vânia Bastos. Aqui, o Vladimir tem alguns problemas com a família do Lobato, que quer fazer umas restrições, corta trechos da peça. Ele fala, o Saci falava bosta de galinha, pediram para eu cortar. O tio Barnabé chamava o Saci de fio da putinha, pediram para cortar. Aí ele conclui, essa coisa de família de escritor famoso já falecido é impressionante, atrapalha ao invés de ajudar, presta um desserviço à cultura. O próximo texto dessas incursões é Imagens, que é um roteiro de 10 páginas, sem nenhuma palavra, que foi feito no Parque Hopi Hari. É um texto com ilusionismo, música e circo. É a história de um casamento aristocrático. Na hora do beijo, a noiva é raptada pelo mago do mal. O mago do bem sofre uma série de aventuras para libertar a noiva, e ele encontra o mago do mal, eles travam um duelo, e quando o mago do mal é morto, o mago do bem descobre que ele e o mago do mal eram a mesma pessoa. A cena volta outra vez, e o casamento, então, se realiza. Eles libertam, os noivos estão emoldurados num quadro. Depois de todas essas aventuras, eles se libertam desse quadro e vivem um amor autêntico. Então, aí acontece o clássico beijo. E Tristão e Isolda é uma adaptação do célebre romance medieval, né? Eu não vou contar a história, que é bem conhecida, mas aqui 2 temas se agregam ao universo dos temas do Vladimir, que são o adultério e a traição. No fim da peça, depois que Tristão e Isolda morrem, é realizada uma escultura com seus corpos, também para que eles nunca mais sejam esquecidos. De novo, aqui a arte, a escultura, salvando a gente da morte. Falta um último grupo. Vocês querem fazer um intervalinho ou vamos até o fim? Tá. É o último grupo de textos dele, que eu chamei de Focos nos Autores e Suas Obras. Nesse grupo, o Vladimir coloca os autores das obras que ele vai trabalhar como personagens das peças. Então, o primeiro é O Homem das Galochas, que focaliza a obra do Hans Christian Andersen. É esse, né, que está primeiro? O Homem das Galochas. Então, é a história do pequeno Hans. Então, ele vai abordando aspectos da vida, da biografia mesmo do Andersen, e, através de umas galochas mágicas, esse Hans se encontra com um velho que ele não sabe muito bem quem é. E esse velho que está à beira da morte, no seu leito de morte, conta várias histórias para o pequeno Hans. No final, o velho a morrer pede para o Hans que espalhe as suas histórias. E durante a peça, o velho Hans também questiona o menino Hans sobre vários temas, sobre o amor, sobre a morte. E, no final da história, ele pede para o Hans que espalhe as suas histórias. O pequeno Hans pergunta o nome dele e ele fala, meu nome é Hans Christian Andersen, fazendo o mesmo jogo que ele fez no Antes de Ir ao Baile. O Clone do Visconde, que está inédito ainda, por causa da família do Lobato, parece que agora eles vão liberar. Ele coloca o próprio Monteiro Lobato assistindo uma cena que é o funeral do Marquês de Sabugosa, que tinha sido morto por uma jaca. Aliás, a morte do Visconde de Sabugosa é narrada no texto pela voz da Tatiana Belink. Que pena que ele não gravou, mas seria a Tatiana Belink, numa entrevista para a televisão, que falaria assim, que falaria que agora eu perdi.
Agora eu pus a outra e perdi essa, mas não importa. Ela conta que o Marquês de Sabugosa foi morto por uma jaca caiu na cabeça dele. Bom, aí aparece um grande funeral, maravilhoso, em homenagem ao Sabugosa. E aparece o Monteiro Lobato em cena falando, mas eu não escrevi nada disso. Aí o Monteiro Lobato percebe que aquele funeral era um desejo da Emília. E ele fica compadecido, então, da Emília, e ele resolve, então, ressuscitar o Marquês de Sabugosa. E ele faz isso sob as ordens da Emília. A Emília fala, pega aquilo, pega aquilo. O Monteiro Lobato vai subindo na escada e faz a tal da poção mágica que vai dar vida ao Sabugosa de novo. Eu, quando defendi a dissertação, uma das professoras falou que isso era uma verdadeira alegoria da criação artística, né? Onde o personagem, o autor fica sob as ordens do seu personagem. No Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, da mesma forma, o Jorge Amado aparece como personagem, contando a história para o seu filho, que era recém-nascido. E, por fim, o Colecionador de Crepúsculos vai mostrar a história da vida e da obra do Câmara Cascudo. As diversas histórias dele são relatadas na cena, cuja história principal é a história de um caipira que convida a morte para ser madrinha do seu filho. E a morte dá em recompensa para esse caipira a propriedade de se tornar um grande médico. Então, ela fala, quando eu estiver na cabeceira da cama, o paciente vai morrer. Se eu estiver no pé da cama, o paciente vai renascer. E assim ele se torna muito famoso, até que o próprio Câmara Cascudo fica doente e está no seu leito de morte. E o caipira vai lá e a morte está no pé da cama. Então, o caipira, muito espertamente, vira a cama rapidamente, enganando a morte, salva a vida do Câmara Cascudo, a pedido de todo o povo da cidade, que fala, você não pode deixar ele morrer, ele é um sábio, ele fala de nós, ele conta nossas histórias e tal. E ele fala assim para a morte, ele só vai morrer quando eu morrer. A história ainda se passa contando vários contos recolhidos pelo Cascudo, até que chega uma hora que o caipira está morto e ele morre. Nesse mesmo dia, então, vem a notícia da morte do Câmara Cascudo. A peça começa com um coro de atores vestindo preto e portando velas, pedindo ao mestre licença para contar as histórias, e termina com esse mesmo coro prestando a homenagem ao Câmara Cascudo. Essa peça dava uma palestra inteira, porque é incrível cada história que ele conta e tudo mais. O Câmara Cascudo dizia que em todos os contos folclóricos, a morte sempre vence, né? Mas o diabo sempre perde, como a morte perdeu ali para o caipira. Mas a morte sempre vence. Por último, quero falar para vocês, então, algumas eu já mencionei durante a minha fala, mas algumas pistas, algumas coisas comuns à poética do Vladimir. Primeiro, o papel da arte, como eu já destaquei em vários textos. Depois, o papel da música. Ele era músico, ele compunha. Muitas vezes as músicas não foram compostas por ele, mas foram compostas sob a orientação dele. Falava assim, não é? Eu assisti no Miranda, o Dionísio trazendo uma música, ele falou, não é isso, faz outra. Tem que ser mais leve. Então, ele orientava mesmo. A brasilidade, em todas as peças dele, nós temos elementos brasileiros, desde o Avoar, que os figurinos eram em verde, amarelo e tom pastel, os temas, como eu falei, Câmara Cascudo, os sotaques, tanto no Panos e Lendas como aqui no Colecionador, nós vamos desfilar os vários sotaques brasileiros, a linguagem formal e informal, que eu já mencionei aqui, e eu acho uma curiosidade, porque o Monteiro Lobato aproximou a criança da literatura, deixando a linguagem formal de lado e utilizando a linguagem coloquial. E o Vladimir aproxima um pouco a criança da linguagem formal, na medida que ele coloca nas suas histórias muitos diálogos em segunda pessoa. As questões sociais, ele trata da questão do poder, da questão da exclusão, da questão das instituições. Ele faz sempre uma crítica social, todas as suas heroínas vencem pela insurgência. A questão da nudez, desde o Como a Lua, várias peças do Vladimir colocam corpos nus em cena, tanto que Miranda chegou a ser até censurada numa escola onde ela ia estrear. Ele desnuda
Maria Borralheira aparece nua, a Índia do Como a Lua, o Alan, como eu já disse, Píram e Tisbe são desnudos, e a sereia do Saci também aparece de peitos nus. Outra característica são as epígrafes. Todo o texto dele lido tem epígrafes que ele ou extrai da sua própria vida, depoimentos da vida dele, ou são pequenos, sintetiza tudo que a peça vai contar depois. Na epígrafe já tem a síntese. E, por fim, a presença das rubricas. Quando a gente lê um texto do Vlad, cada vez, quanto mais ele foi desenvolvendo a sua dramaturgia, mais as rubricas deixaram espaço, ficaram com espaço maior. Ele queria que quem lesse os textos sentisse o cheiro que ele sentiu, o gosto que ele sentiu, visse o que ele viu para escrever a cena. E, ao mesmo tempo, elas são pistas boas para quem quer montar um texto dele em qualquer lugar, qualquer um, mesmo que não conheça muito de teatro. Se pega um texto do Vladimir, vai conseguir montar, porque está tudo sugerido ali, então ele pode seguir. Por fim, quero falar que o Vladimir tem ainda os textos Forrobodó, um livro para crianças que chama Fim que Vira, Começo que Vira, 2 textos para teatro de bonecos, Do Outro Lado e Sonhos, uma adaptação de um texto do Dionísio Jacó, A Flauta Mágica, um texto também, O Meu Amigo Pintor, que trata do tema do suicídio, que é uma adaptação da Lígia Bojunga, A Pequena Sereia, o seu livro autobiográfico, Conversas de Algumas Horas e Muitos Anos, várias canções e um roteiro para cinema que ele, nos últimos anos da vida dele, ele estava sonhando com realizar esse filme, chamado Fotografia com PH. Assim, e uma adaptação do Apanhador no Campus de Centeio, que foi interditado por questões de autoria. Então, para concluir, espero que eu tenha mostrado que essa dramaturgia toda é uma dramaturgia que responde àquela pergunta na medida que ela inclui a criança, rompendo aquele elo que se apoia no reino da desigualdade, esse elo que coloca rompendo essa distância, essa desigualdade que existe entre o adulto e a criança e fazendo um elo sobre ela, corrigindo. E eu queria terminar com uma fala do Homem das Galochas, em que o velho Hans pergunta para o jovem Hans: já leste um poeta que, com o poder das palavras, tocasse bem fundo o seu coração? Eu diria, eu conheço, Vladimir Capella. Obrigada. E aí, como epílogo, nós vamos passar um pequeno videozinho de 5 minutinhos que dá uma recapitulada em toda a obra dele.
Essa foi só a direção do Vlad. O texto é do Marcos Arthur de Oliveira. Já acende a luz. Bonito, hein? Bonito. Para ver que a obra do Capela está aí, vibrante. Não vai morrer nunca. Vai ser sempre lembrada pela... Torcendo para que a gente consiga ter um projeto no ar para publicar esses textos dele, que pouquíssimos foram, e espalhar pelas bibliotecas, né, para escolas, para ter um projeto que prevê a publicação de todos os textos e a distribuição para que possa ser montado, porque senão... Então, tem bastante coisa, assim, o DIB vai falar sobre isso no dia... No dia 30, na quarta-feira. Tem muita coisa, inclusive com as temáticas mais ousadas, questão de sexualidade, mais o que o Vladimir ali colocava, por exemplo, assim,
antecipou, e agora as questões são mais explícitas mesmo, temas como racismo, tem várias, a temática está bem mais essa coisa da diversidade, montagens muito legais, tem muita coisa boa assim. Ele era, né, no período. Se vocês falarem mais alguma coisa, é bom falar alto porque está gravando, né? Então, eu acho que está aí um trabalho todo que ele fez e que é eterno. Né? Ele é uma coisa inquietante e sempre procurando temas profundos, sempre ousando. Ele não tinha medo de ousar nas escritas dele. Então, eu acho que para nós isso é importante. É importante porque está aí, as pessoas têm onde buscar ideia, têm onde buscar uma dramaturgia, os temas, as montagens. Ele passou por todos nós, passou a vida dele sempre numa angústia, mas sempre essa angústia profícua. Sempre foi assim. Era o contrário, ela não era destrutiva. O Capella era uma pessoa que tinha seu jeito de trabalhar, sua maneira de pensar, mas sempre levando o teatro para a criança, o teatro para a jovem, assim, às últimas consequências. E ele foi um dramaturgo assim de primeira linha, com todos os temas que nós acabamos vendo aí, as montagens. Ele foi feliz, né, nos lugares aonde ele trabalhou, mesmo com Antes de Ir ao Baile, que era uma produção mais simples, mas tinha um Serrone como cenógrafo, tinha que eu posso falar melhor porque eu fiz, né? Mas tinha uma profundidade que era incrível, das crianças. E muita gente dizia assim, mas eu acho que as crianças não vão entender muito esse tema, porque fala da velhice, depois a juventude, depois aparecem vocês, eu não sei. Mas teve momentos, teve crianças que nós soubemos, e mesmo durante o trabalho que saiu assim, eu acho que foi, não sei se foi a filha a filha ou filha da Lica, que foi assistir e que saiu assim, ele era pequena. Tinha uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Que saiu assim, encantado, falando, eles ficaram assim, eles entenderam tudo. Fala, Zeca. Eu acho que pegando um pouco essa ideia. Será que é bom botar o microfone? Porque... Peraí, Zeca, vamos, porque esse negócio vai ficar para a posteridade. Acho legal a gente já sabe na metade disso, mas aqui vai ter Não, o que eu acho bacana, pegando o que a Sibeli falou no início, quando em questão da tese, né, do mestrado, contrapôs duas posições de possibilidade de teatro para criança, eu acho que o Vlad, ele coloca o teatro como risco, entendeu? Ele fazia isso da linguagem como um risco. Eu acho que por mais calculado que ele tivesse, por mais domínio que ele tivesse, ele tinha uma margem de risco. Eu acho que o Vlad é um poeta, né? Mais que dramaturgo, diretor, tal, ele é um poeta. A gente vendo que a Sibeli se colocando aí, ele tem uma poética, né? Ele tem uma coisa que ele percorre,
né, durante todo o trabalho, que a Cibele sintetizou muito bem aí, mas a gente que acompanha todo o trabalho dele, a ansiedade que a gente ficava quando eu falava, vai ter peça do Capela. Isso, a gente era até meio abobado com isso, mas era legal porque você tinha um retorno legal. E aí vem aquela coisa, né, que aí essa coisa da criança, de poder assistir e tal, que é aquela coisa do Bentley, né? O teatro tem que ser uma experiência viva. E, realmente, mesmo que a gente possa não igualar as peças dele, cada uma tem uma coisa, você não saía do espetáculo sem uma experiência forte, uma coisa clara, uma coisa que você se inteirava. Então, eu acho que isso o Vladimir perseguiu. Infelizmente, a história do cinema não vingou na vida dele, né? Fala aqui. Quando eu estava terminando a dissertação, a Maria Lúcia Pupum, que era minha orientadora, falou, mas onde que ele vai dar? Depois disso, que era o colecionador de crepúsculos, ele só pode ir para cinema. Antes dele escrever o roteiro, ela já meio que antecipou essa tendência aí. E eu acho que, pegando outra coisa que você falou, a coisa autodidata dele era de uma procura incessante. Você vê uma pessoa que não tinha uma formação acadêmica, né, se debruçar em cima de variedades de possibilidades de teatro, digamos assim, você vê que ele também via teatro, ele achava chato ver teatro, né? Ele gostava mais de fazer, ele falava isso. Mas era muito claro como ele se adonava. E aí eu acho que foi oportuno você falar o texto da Cláudia, né? O cantor e a canção, né? O que importava para a gente era ver como é que o Vlad contava isso, né? Assim, a Maria Borralheira, na época, foi realmente fantástico, porque você tinha domínio de uma história, você tinha domínio de um conto que perpassa desde, sei lá da onde, e você não saía impune do espetáculo. Você tinha, mesmo quando ele remontou, o espetáculo continuava tendo essa... Para remontagem, né? Então, sei lá. E uma pessoa aí, pessoal, como amigo, como uma pessoa que estava junto, ou que junto buscava, ele fez muita música para mim e para a Cláudia, então ele sempre interferia, no bom sentido, né? Ele sempre dava ideia, ele colocava, ele era vivo, né? Não tem outra expressão. Ele era vivo e o teatro depende disso, não tem outra maneira, né? Pode vir a modernidade, a contemporaneidade, a internet, o escambau A4, mas isso era vivo no Vlad. Então, bom, é isso. Mais alguém gostaria de... Eu acho que o Vlad compensou a timidez com a ousadia, né? Ele era super ousado na... Acho que nem precisa. É porque nós estamos gravando. Então, ele compensou a timidez com a ousadia. Porque as montagens dele eram super ousadas, né? E eu queria parabenizá-las aí pela lembrança dos 70 anos do teatro infantil, né? Fazendo esse ciclo de debates aí. Obrigada. A ideia foi a Cibele veio conversar comigo, né? Não sei por que nós falamos isso, né? Eu conto só depois que não estiver gravando, porque eu acho que isso vai ter vergonha. Não, eu vou contar. Eu tinha preparado esse trabalho sobre o Vlad, tinha feito lá em São José do Rio Preto, em 2015, essa palestra. E eu acordei um dia pensando, puxa, eu queria tanto falar de novo tudo isso, porque eu acho tão importante compartilhar, né? A gente faz um estudo. Aí eu fiquei pensando, será que eu tenho algum gancho? Deixa eu ver, nós estamos em 2018. Aí eu fui, 2018, 2008, nada, né? Até que eu cheguei em 1948, falei, 70 anos do teatro infantil. Me lembro. Aí liguei para a Lisa, pensei, a gente pode fazer um evento, e realmente foi uma data que quase ninguém se lembrou. Eu me lembrei super por acaso, por um interesse pessoal mesmo.
E liguei para a Lisete também falou, é mesmo. Liguei para o Dib falou, é mesmo. Quer dizer, porque, inclusive, os 50 anos, você entra no site da CEBTIG, que é essa do Rio de Janeiro, tem festa, cartaz, 60 anos, festa, 70 anos também passou batido lá no Rio, que a gente está com tantas preocupações, né, no Brasil, que essa data, então, a gente, aí foi aí, assim. E aí eu achei bárbaro a ideia e aí comecei a batalhar aqui no Centro Cultural para que isso acontecesse, né? Acontecesse da melhor forma possível, sabia das dificuldades e tal, mas eu fui em frente para poder fazer. Então, era um ponto de honra para mim estar fazendo isso, né? Porque, pela importância. Então, a gente, na minha área, a gente não pode esquecer essas coisas. E eu, que falo muito sobre o teatro infantil, e aqui, trabalhando tantos anos no Centro Cultural, eu também não poderia esquecer. E acabou que deu certo. E nós estamos sendo felizes na escolha das pessoas para virem falar, e o porquê que nós estamos falando sobre os 70 anos. E fazia muito tempo que eu não promovia um encontro como esse. E isso é muito rico, muito propício para que a gente possa deixar todas as gravações, todos os depoimentos no arquivo multimeios do Centro Cultural, para depois as pessoas virem pesquisar. Eu acho que isso que é essa riqueza que tem acontecido nesses 3 dias, é isso que é importante, que as futuras gerações possam vir pesquisar aqui no Centro Cultural sobre o teatro infantil. Eu sabia que tinha dificuldade das pessoas virem, porque eu sinto que, hoje em dia, a vida está muito atribulada. As pessoas têm milhões de coisas para fazer. Um trabalho aqui, outro ali, a existência de cada um da classe artística, essa sobrevivência está na procura de trabalho, fazendo trabalho aqui e ali. Eu sabia que a gente não teria um grande público, tal, mas não tem importância. As pessoas que têm vindo aqui têm falado muito bem, é muito lindo, e isso fica para o arquivo do Centro Cultural, que fica depois em aberto para quem quiser consultar. Para mim, isso é importante, que é a história. Né? A história não morre, se perpetua. Isso que, para mim, é o principal, é primordial isso. É estar sempre falando sobre a história. Estar, que nem eu falei no início, estar sempre falando de quem esteve antes de nós. Porque, para nós fazermos tudo isso, é porque antes alguém fez, e fez bem feito. E, assim, as futuras gerações também terão essa possibilidade de saber quem fez, quem é. Então, está aqui, guardado. Então, eu, parodiando o Carlos Colaboni, que ontem esteve aqui, ele deixou bananas. Então, eu achei que... nós estamos falando de criança, né? Então, eu trouxe uns docinhos. Um Cosme e Damião, assim, para as pessoas também se sentirem... essa doçura que a gente quer passar para vocês, está aqui, né? E agradecer por vocês estarem aqui conosco nesse dia. Agradecer a Cibele. Então, não esquecer que no dia, na terça-feira que vem, vai ter o Dib Carneiro falando sobre a contemporaneidade do teatro infantil, né? E depois, no dia 31, então, a Andréa Cavinato vem falar sobre o Ilo Krul. Claro que a gente jamais poderia esquecer do Ilo. Então, ele estará aqui, assim, não presente, porque ele também está lá no Vento Forte, já com seus 80 e poucos anos,
mas falando sobre ele, sobre o trabalho dele, que é um divisor de águas também, dentro do teatro infantil. Ele é muito importante. Então, se ninguém mais nada tem a declarar, declaro eu que está encerrado o nosso encontro, e muito obrigada. Obrigada. Ó, tá aqui, ó. Por favor. É aqui mesmo. É.